Glória a Deus. Vamos lá, Jonas, então é o nosso ponto de partida aqui hoje. A pastora hoje vai trazer uma mensagem sobre despertamento espiritual. A gente precisa despertar espiritualmente. E vamos começar aqui pelo Jonas, no capítulo 1 de Jonas. Você vai no verso 6, é a base aqui que a gente vai usar aqui. Mas eu vou ter que ler aqui para você do verso 1, vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus falou com Jonas, deu uma missão para esse profeta. Qual missão, pastora? Que ele tinha que se levantar e ele precisava ir à cidade de Nínive para pregar para aqueles homens ali se arrependerem dos seus pecados, clamar contra ela. Só que a Bíblia diz no verso 3 que Jonas se levantou, não para fazer o que Deus mandou. Que coisa, né? Ele se levantou, mas não para fazer o que Deus mandou. Ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Literalmente, né? Ele tinha que ir para o leste, mas ele foi para o oeste. Pastor, literalmente, ele tinha que ir para Nínive, para o leste, e ele acabou indo para o oeste, para um sentido contrário. Justamente o que não era para fazer, ele fez. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui que ele se levantou para fugir, por isso que ele é conhecido como profeta fujão, de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, desceu para dentro, daquele navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Veja, quando a pessoa não tem o propósito de fazer o que Deus está mandando, o diabo ele é tão astuto que é como se ele facilitasse aquilo que a pessoa já pretende fazer de errado. Ô pastora, o navio estava saindo bem na hora para Tarsis. Ele só pagou a passagem e entrou para dentro do navio. O diabo sempre põe um navio para facilitar a desobediência da pessoa. Então seja vigilante. Diga amém? Vamos lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Misericórdia. É o tipo da tempestade que vem não por obediência, mas por desobediência. Mas tem tempestade que vem por obediência? Tem. Lá em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco ali com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus até dormiu sobre uma almofada. Veio o quê? Veio uma grande tempestade. Ali eles não estavam em desobediência. Ali eles estavam o quê? Em obediência. Você foi em Mateus capítulo 14, naquele dia ali que Jesus ainda estava sofrendo o luto de João Batista. Ele queria ficar a sós, ele despede a multidão, ele vai se retirar a sós para ficar ali com o Pai. E aí ele dá ordem aos discípulos, para que os discípulos entrassem o quê? No barco e fossem adiante. E aí levantou-se uma grande o quê? Tempestade. Aí até que Jesus vai à quarta vigília da noite se encontrar andando sobre as águas. Quer dizer, aquela tempestade veio por obediência ou por desobediência? Quem está vivo aqui comigo, diga amém. Aquela tempestade veio por obediência ou por desobediência? No caso, por obediência. Eles estavam obedecendo a direção de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eles estavam em obediência. É diferente.
Então tem que prestar atenção. Diga amém? Mas voltando à palavra do Senhor aqui, vamos lá, para onde? Vamos lá, versículo agora, é o 5. Então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia o que, igreja? Um profundo sono. Misericórdia. Misericórdia. Aí no versículo 6, vamos lá? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens o quê? Que tens o quê? Dormente, levanta-te, invoca o teu Deus, porque talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O negócio estava sério. Então, quando veio a tempestade, o que chama a atenção? O Jonas, em vez de se preocupar, de fazer alguma coisa para ajudar, porque a tempestade era forte, o navio estava para quebrar-se, a Bíblia diz, eles tiveram que começar a jogar os bens para fora do navio. Olha o prejuízo financeiro. Os bens aqui, as fazendas são bens, jogando para fora do navio, para quê? Para aliviar o peso, a carga, para ver se eles conseguiam ali não perecer. Todo mundo achando ali que não ia conseguir escapar daquela. E aí o que chama a atenção? Jonas, em vez de estar ajudando, de estar fazendo alguma coisa, né, para poder solucionar aquilo, a Bíblia diz que ele desce para a parte mais baixa do navio, que era o porão, e vai fazer o que, igreja? A Bíblia chama no versículo 5 de um profundo sono. O homem cai num profundo sono. O mundo desabando, navio a ponto de quebrar-se, e Jonas fazendo o quê? Dormindo, um profundo sono. Mas dormindo. Como que pode, às vezes, a pessoa estar passando uma situação tão difícil na vida, e está nessa situação? Como, pastora? Dormindo também espiritualmente. Um profundo sono, o mundo desabando, o inimigo, como se diz, fazendo uma bagunça só na vida da pessoa, na saúde, nas finanças, no casamento, na família, e a pessoa está como se tivesse anestesiada, sem reação, sem agir, sem atitude. No caso de Jonas, dormiu um profundo sono. Só que Deus sempre usa alguém para acordar. Quem crê, diga amém. Ô pastor, E Deus usou o capitão do navio. Porque o capitão do navio, aquilo ali era inadmissível. Como que pode? A gente está a ponto de morrer aqui, e esse homem está dormindo. E ele foi lá, ei, que tens dormente? Ou seja, acorda, desperta. Você não está vendo o que está acontecendo? Né? Levanta aí, clama ao teu Deus também. Quem sabe teu Deus não vai se lembrar de nós para que nós não pereçamos. Então diga, é preciso acordar. E eu não estou falando de sono físico, sono da noite, esse sono físico é uma bênção. Esse sono é reparador, esse sono é de Deus. Eu falo porque tem gente que não dorme, né? Tem gente que não consegue dormir, é uma insônia. E você já percebeu, quando você dorme mal, você não fica bem, é ou não é? Se você não dormir bem à noite, você não fica bem. No outro dia você fica irritado, irritada, parece que não rende, não raciocina direito. É assim ou não é? Porque o sono é uma bênção. Diga, o sono físico é uma bênção.
Amém, igreja? Agora o sono espiritual. Agora o sono físico assim, né? O sono físico na medida certa, né? E tem gente que só dorme, né? Tem que acordar também, diga amém? Mas o sono espiritual, esse aí é perigosíssimo. Olha o que estava acontecendo na vida de Jonas. Eu não vou adentrar aqui a história de Jonas não, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Ele foi lançado para fora do navio, um grande peixe o engoliu, e foi lá no ventre, né, daquele peixe que ele orou a Deus. E aí o peixe o vomitou, aí sim ele foi fazer o que Deus mandou. Precisou passar por tudo isso. Mas quase que todos aqueles homens ali perderam a vida por causa da desobediência e do sono espiritual dele. Quem está entendendo aqui, diga amém. Agora nós vamos para onde, pastora? Vamos lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Abre a sua Bíblia lá comigo. Vamos lá, na Bíblia. Eu acompanho na tela. Pode acompanhar também, mas quem quiser ir na Bíblia também é bom, né? Senão você vai desaprender a achar as coisas na Bíblia, né? Porque fica tão fácil ali aparecer que a pessoa acaba não manuseando mais a própria Bíblia dela. Não, já aparece tudo ali, é bom abrir a sua Bíblia também. Diga amém? Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. Jonas estava dormindo aonde, igreja? No porão. Misericórdia, hein? O mundo desabando e o homem desce para o porão para dormir. Acorda, dormente. Desperta do sono, diga amém. Pelo que diz, Efésios 5,14, pelo que diz o quê? Desperta, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que Deus está nos pedindo aqui? Acorda, acorda. Cuidado com a letargia espiritual, com o sono espiritual. Acorda, desperta, Deus está falando. Desperta para quê, pastora? Para se levantar dentre os mortos. Mas quem são os mortos? Os que não aceitaram Jesus ainda. Eles estão mortos espiritualmente. Você que já aceitou Jesus, você já foi vivificado, vivificada. Você já está ligada a Deus novamente. Diga amém? Então assim, Deus está falando, levanta-te dentre os mortos, dentre aqueles que ainda nem a Deus estão servindo. E aí a palavra diz, se fizer isso, Cristo te esclarecerá. Diga amém? Olha na tradução linguagem de hoje. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é verdade. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde. Mas eu estou acordada, pastora. Tem gente que está acordado fisicamente, mas espiritualmente está dormindo. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Diga glória a Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo, está morto, separado de Deus. E você que é de Cristo precisa se levantar. Diga amém? Precisa se colocar de pé. Diga glória a Deus. Vamos para onde agora? Romanos capítulo 13, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia. Para trás ou para frente? Para trás. Um pouquinho para trás aí. Romanos, é logo depois de Atos, né? Manuseie a sua Bíblia.
Nossa, vai ficar enferrujado. Dali a pouco não sabe mais nem onde estão os livros da Bíblia. Acorda, desperta, e Cristo te esclarecerá. Diga amém? Romanos 13, 11. Paulo escrevendo, disse aqui, foi o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos cristãos de Roma. E digo isto, conhecendo o tempo. O tempo é curto, igreja. Não, tem muito tempo ainda, a gente não sabe. Não sabe se Jesus volta hoje, se volta daqui 100 anos, ninguém sabe. A gente não sabe o dia da nossa partida. Nossa vida aqui é muito breve, é muito rápida. Não, pastor, eu vou passar dos 100 anos de idade. E em nome de Jesus, você tem fé para isso? Vai firme aí. Deus vai te dar longevidade de dias sobre a terra. Mas o que são 100 anos comparado à eternidade toda? É muito breve. Quem entende aqui, diga amém. É muito rápido. Você vê que passa que a gente nem vê. Esses dias atrás, eu tinha um bebê lá em casa, chamado Natan. Hoje eu tenho um rapaz, que já está indo para os seus 23 anos de idade. Toda mãe, todo pai aqui lembra do seu filho como se fosse ontem, um bebezinho. E hoje já tem uns aqui que o filho já tem 40, já tem até netos. Pastora, passa rápido mesmo. Então, passa muito rápido. Então aqui a Bíblia está dizendo, conhecendo o tempo, que é já hora do que, igreja? De despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o quê? A fé. Então o que Paulo está dizendo para esse povo? Ei, conhecendo o tempo, sabendo que tudo passa muito rápido, que não demora, que Jesus volta, é hora da gente despertar do sono, é hora da gente acordar espiritualmente. E cuidado que as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, tem como se anestesiado aí muita gente de Deus. E as pessoas estão vivendo aqui a vida como se não houvesse uma eternidade toda pela frente. Essa é a intenção de Satanás, fazer a igreja adormecer. E a igreja não pode adormecer. A igreja tem que estar acordada, ligada, vigilante na fé. Vamos adiante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Esse a pastora vai ler, você pode anotar. Não durmamos. Está cheio de referência bíblica a respeito desse assunto, hein? Não durmamos. Eu não posso dormir, eu já disse que não é o sono físico, é o sono espiritual. Não durmamos, pois, como os demais. Então tem muito crente que está dormindo espiritualmente. Acorda, desperta, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Você vai ter resposta que você diz, realmente eu estava dormindo. Mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. O que é a sobriedade? É você estar lúcido, atento às coisas que estão acontecendo. Então, Deus está falando, não durma, Verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E aqui não está falando da noite que a gente dorme lá na cama, não. É a noite espiritual. Trevas. E os que se embebedam o quê? De noite, separados de Cristo. Versículo 8. Mas nós que somos o quê? Do dia, da luz.
Diga, eu sou da luz. Amém? Sejamos o quê? Sóbrios. Não perca a sua lucidez. Tem uns que estão como se tivessem realmente bêbados espiritualmente. Não discernem as coisas. O diabo traz a bandeja dele, a pessoa não tem discernimento para falar, não, isso eu não quero não. Acorda, vestindo-nos da couraça da fé e continua meu irmão, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Diga glória a Deus. Então vamos acordar. Fala para o seu irmão, para a sua irmã que está pertinho de você aí, acorda, em nome de Jesus. Amém, igreja? Provérbios capítulo 6, citação 9 e 10. Vamos lá. Ó preguiçoso, e não é o preguiçoso fisicamente aqui, também, né? Aqui é também sim. Ô pastor, assim, quer ver? Volta um pouquinho aí, que é a parte da formiga, né? Volta aí o 7. 6. Aí. Vai ter com a formiga. Meu Deus. Formiguinha. Para muitos aqui insignificante, mas Deus está dizendo, aprende com ela. Vai ter com a formiga o quê? Ó preguiçoso. Traz para o lado espiritual. Porque tem gente que ele é muito esforçado fisicamente, mas espiritualmente é uma preguiça, é uma letargia, é um sono que tem que acordar. Acorda, desperta. Olha para os seus caminhos e seja o quê? Sábio. Observa. O que você tem feito na sua vida? 7. A formiga não tem superior, ela não tem oficial, ela não tem dominador. Aí a Bíblia diz, mas no verão ela prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. E aí quando chega o inverno, ela está preparada. Quem está entendendo aqui, diga amém. Ó preguiçoso, até quando ficarás o quê? Deitado. Quando te levantarás do teu sono? Acorda, desperta. 10. Porque é um pouquinho de sono, igreja. Espiritualmente dizendo, é um pouquinho de sono, é um pouquinho nessa abrição de boca aí, tosquenejando. Um pouquinho só que você cruza as suas... Vamos, meu irmão, ajuda aí, meu irmão. Encruzando as suas mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, o quê? Como um ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Diga misericórdia. É bem por aí mesmo. Acorda, desperta. A Bíblia diz lá em Mateus, eu anotei aqui, 13, 25, que o joio ele é semeado enquanto a pessoa dorme. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o quê? Aí os servos do pai, de família, indo ter com ele, disseram-lhe, mas Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o quê? Joio aqui. Qual é a resposta, igreja? Porque dormiu. Um pouco que dormiu, o inimigo veio e semeou o joio. Na nossa vida é a mesma coisa. É um vacilo. É um pouquinho de sono. É um pouquinho que você desliga. Porque o que é esse sono espiritual? É uma apatia, é um distanciamento de Deus, é um comodismo espiritual. Já não ora, já não busca, já não medita mais,
vou na igreja quando dá vontade, e não quando eu tenho que ir mesmo, e vai deixando. E aí o inimigo entra, semeia a semente dele, vai embora, e depois a pessoa ainda, mas como que esse negócio apareceu aqui? Mas como que isso aconteceu na minha vida? Às vezes um pouquinho de sono ali, descuidou e o inimigo entrou. Por isso que tem que vigiar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. O que mais, pastora? Provérbios 20, versículo 13. Estamos indo para a reta final. Não ames o quê? Sono. Acorda. Fala para o seu irmão aí do seu lado, acorda. Diga, desperta. Amém? Não ames o sono. Para quê? Para que não empobreças. Então, se você amar o sono espiritual, você vai empobrecer espiritualmente. As revelações de Deus que você precisa, você não vai ter. Aí o que acontece? O dia mau vem para todo mundo, o dia difícil chega na vida de todo mundo, e se você não tiver, igual a formiguinha, o seu estoque, que foi feito lá no verão, como que você vai vencer na dificuldade? Como que você vai vencer na hora difícil? Então Deus está falando, não ames o sono, para que você não empobreça. Abre bem os teus olhos e te fartarás do quê? De pão. Não só do pão físico, porque tem gente que está também numa situação difícil, porque os seus braços estão cruzados. A pessoa recusa-se a trabalhar. Aí fica difícil também. O apóstolo Paulo falou que tinha uns irmãos, não sei se o Pedro vai conseguir achar aí para mim, tinha uns irmãos que estavam dando um pouco de trabalho lá na igreja. Os irmãos não queriam trabalhar. Aí o Paulo falou, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem trabalhar, vocês não vão comer também. Que isso, pastora? Não quer trabalhar, então não come. Está errado? Ixi, a igreja ficou num silêncio só. Não é você não. Calma. Quem está entendendo, diga amém. Não é você não, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Ai, meu Deus, será que a pastora está falando de mim? Não, eu estou falando dos irmãos aqui, ó, que o Paulo falou aqui. Ó. Eles estavam dando trabalho na igreja, irmão. Os irmãos não queriam trabalhar e queriam comer, queriam serrar a boia lá. Aí Paulo falou, vamos lá, o versículo na íntegra. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser, não coma também. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Não quer trabalhar? Não quer se esforçar? Não quer fazer por onde? Então não coma também. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Você trabalhou, você pode desfrutar do que você trabalhou. Diga amém? Mas voltando aqui, espiritualmente, é a mesma coisa. Você só vai poder desfrutar daquilo que você semeou espiritualmente. Então acorda, diga amém? Vamos indo para o final agora. Esse eu vou pedir para você abrir. Qual? Isaías 52. Vamos lá. Isaías capítulo 52. Versículo 1. Essa palavra é linda. 2 vezes, e quando Deus fala a mesma coisa 2 vezes, é porque Ele tem pressa. Desperta, desperta. Diga amém? Ou seja, acorda, acorda. Desperta desse sono espiritual. Faça o quê? Veste-te da tua o quê? Fortaleza, ó Sião. E o que é se vestir da minha fortaleza? O Senhor é a minha fortaleza.
Salmo 18, né? Se salvo engano é o 1, é o 2, é o 3 lá. Que fala, Davi fala. Salmo 18, põe lá, versículo 1, vamos lá. Eu te amarei, né? Isso aí, ó. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar firme, né? Onde eu posso me apoiar. Ele é o meu lugar forte. Forte isso, né? Eu tenho um lugar forte para ir. É o meu Senhor, diga amém. Ele é o meu libertador, que me liberta das amarras, das prisões. Ele é o meu Deus. Ele é a minha fortaleza, em quem eu confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Que palavra linda, né, para você orar e apoiar-se nela, diga amém. Mas aqui, salmista Davi está dizendo quem é a sua fortaleza? Deus. E aqui Isaías está falando, desperta, acorda desse sono aí, para se vestir da tua fortaleza. Quem já é crente aqui há muitos anos, há muitas décadas, hoje a gente tem como se diz, uma sensação, não são todos, mas como se alguns estivessem dormindo espiritualmente. E o povo de Deus precisa acordar. Muitos têm disposição para as coisas da terra, mas para as coisas de Deus, isso é luta espiritual. A gente tem um inimigo, tem um opositor, tem um adversário. E o que ele puder tentar fazer para distrair, para fazer você cochilar, dormir, e até como Jonas, o sono profundo, ele vai tentar fazer. Então acorda, desperta. Para quê? Para se vestir da sua fortaleza, que é Deus. Vive fraco na fé, queixoso na fé, queixosa na fé, se veste da tua fortaleza. O Senhor é a minha força, diga amém. Que mais? Se vista das suas vestes formosas. Não seja um crente, um cristão que cause escândalo para a obra de Deus, que cause escândalo para a igreja de Cristo, que cause escândalo para o reino de Deus. Porque quem anda nu causa constrangimento. Quem anda nu, né, mostrando a sua nudez, meu Deus, se aparece uma pessoa sem roupa, ainda mais se você tem criança, vai ser instintivo. Além de você virar a cara, na hora você tampa a visão da criança. Não, filhinho, não, filhinha, nem olha. Por quê? Porque a nudez causa o constrangimento. E Deus está falando, ei, acorda para se vestir das tuas vestes formosas. Não ande, né, mostrando nada que não tem que mostrar. Mas também não tem que esconder coisa errada não. Está amarrado em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter uma vida com Deus a não provocar escândalo. Hoje alguns estão vivendo a vida como se... Meu Deus, como se não fosse um dia estar perante o tribunal de Cristo e prestar conta dos seus atos, das suas obras. Quem lê a mensagem do missionário R.R. Soares, que ele publica todo dia lá na internet, a mensagem de hoje, tremenda. Mas que ele está falando ali que tem uma prática hoje que muitos estão, infelizmente, se curvando a ela. Que é o quê? A prática do adultério. Lá na tenda de Jacó, ele estava explicando lá. Nas tendas, né, de Jacó, quando a mulher estava já mais velha, eles começaram com uma prática, qual? A pegar as mulheres mais novas,
porque como aquela estava mais velha, não podia suprir a necessidade, então eles arranjavam mulheres mais novas. Começaram com essa prática, trazendo até mulheres gentias para dentro das suas tendas. Aí o missionário começa a fazer uma explanação ali, até em outros países tem esse costume, é previsto em lei e tudo, né? No meio dos muçulmanos isso é algo totalmente aceitável, mas ele falou, e até na nação brasileira, se a gente não despertar, o país vem tendo aí certos comportamentos que não demora já que o negócio pode estar até legalizado também. Porque muitos vivem no quê? Na prática na prática de relacionamentos extras conjugais, que é o adultério, né? Ô, pastora, sim, e a pessoa acha que não tem problema nenhum, não. Claro que tem, e tem muito problema. Pessoa que ela é casada, ela tem que ser fiel, ela jurou ali perante Deus, perante aquela pessoa que o casou ali, o juiz de paz, o pastor, a pastora, seja lá onde ela contraiu o matrimônio dela, né, perante aquela autoridade ali, que ela seria fiel até a morte. Então tem que ser fiel até a morte. E alguns estão praticando isso, está num sono espiritual, achando como se não tem problema nenhum, tem sérios problemas. 1 aos Coríntios 6:10, olha o que diz lá. Está atrapalhando muita gente. Não erreis, né? Temos que acertar o alvo. Já estou encerrando. Nem os devassos, os que não têm freio moral, os que se permitem ir além dos limites. Meu Deus, o leito conjugal principalmente tem que ser santo. Diga amém? Nem os idólatras, que são aqueles que colocam pessoas ou qualquer coisa no lugar de Deus. Tem gente que o negócio dele é dinheiro, é cifrão, desde a hora que acorda até a hora de dormir, só pensa em dinheiro, em vantagem, em lucro, é a ganância. Meu Deus, o Deus dele, o Deus dela é o dinheiro. Isso está errado, isso é idolatria. O que mais? Nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os casados, as casadas. E tem gente que acha que às vezes porque é em rede social, não, mas eu nem toquei naquela pessoa. Jesus falou que se você olhar para uma pessoa que não é o seu cônjuge, a mulher olhar para um homem que não é o marido dela, com intenção impura, já cometeu o adultério. Se o homem olhar para uma mulher que não é a sua e desejá-la no coração, já cometeu adultério com ela. Nem os adúlteros, volta lá, 1 Coríntios 6:10, nem os efeminados, ou as masculinizadas, pastora, sim, está escrito, nem os sodomitas, os que se dão, né, as práticas contrárias à natureza, nem os ladrões, nem os avarentos, os ladrões desonestos, que, né, no caso subtraem o que é dos outros, nem os amantes do dinheiro, nem os bêbados ou os drogados. E naquela época não tinha o crack, naquela época que foi escrito aí não tinha essas drogas sintéticas que existem hoje, mas aí se encaixa também os drogados. Que mais? Nem os maldizentes, são os murmuradores, os reclamões, nem os roubadores. Malaquias 3:8, herdarão o reino de Deus. Acorda, igreja, diga amém. Desperta, né? Veste-te das tuas vestes formosas. Isaías 52:1. Ó Jerusalém, cidade santa,
porque nunca mais entrará em ti nem circunciso e nem o quê? E nem imundo. Tem que acordar, diga amém. 2, sacode o pó tira o brilho do Espírito Santo. Levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, toma estabilidade, né? Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. É hora de acordar, é hora de despertar, diga amém? E para encerrar, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Presta para nada, né? A Bíblia diz, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado, ser humilhado pelos homens. 14. Nós somos o quê? Vós sois a luz do mundo. Através de você é Cristo que clareia tudo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Diga amém? Agora, se você, que é a luz do mundo, estiver dormindo, o que você vai iluminar? O que eu vou iluminar? Se você que é o sal da terra e tem que salgar, tem que temperar, conservar, se estiver dormindo, como que a gente vai salgar alguma coisa, igreja? Vamos acordar, diga amém? Aí só para encerrar, nós já podemos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus.